Olá, amigos do TV Impacto, aqui é Rafael Duarte, para falar com você hoje, que é empresário, funcionário, sobre um assunto muito importante. Você que tem dúvidas com relação ao seu direito trabalhista, nesse tempo de calamidade, crise social, nós vamos falar da medida provisória 927, assinada ontem, dia 22 de março, e que dispõe de medidas trabalhistas que visam o enfrentamento à calamidade pública em decorrência do coronavírus, o Covid-19. E para isso, nós vamos trazer hoje para vocês a doutora Adriane Lima, que pertence à equipe da AFA Jurídica, e a gestora de RH Desirê Pereira, que pertence à AFA Contabilidade, para tratar dessas principais questões tratadas nessa MP. Entre os assuntos abordados, elas vão falar do teletrabalho, do banco de horas, da suspensão do contrato de trabalho e também do deferimento do recolhimento da FGTS. Acompanhe. A medida provisória 927 de 2020, ela é um assunto que ainda coloca muitas dúvidas nos empresários, nos empregados. Recebemos várias ligações a respeito, então por conta disso resolvemos explicar um pouco do que se trata a medida provisória e quais seriam os pontos mais relevantes dessa medida e de que forma influenciaria isso nesse período de calamidade, já que a medida provisória ela é justamente para atender algumas necessidades nesse período que a gente se encontra atualmente. Desirê, você poderia falar para a gente um pouco do teletrabalho, como ele está sendo tratado nessa medida provisória? Então, gente, devido ao estado que a gente se encontra, né, não só a nossa região de Santarém, do oeste do Pará, mas o Brasil inteiro, o mundo inteiro, a gente pode se dizer assim. Muitas empresas, como clientes nossos, né, eu posso dizer assim, vieram para a gente para tomar conhecimento. É uma confusão muito grande. Na verdade, nós nunca passamos por isso. Ou se passamos, não chegamos a esse ponto que a gente está conseguindo viver hoje. Então, os empregadores, né, os empresários, a classe empresarial, ela está muito confusa ainda de como adaptar o empregado para que aquelas pessoas não consigam perder os seus empregos, né, que é um momento muito difícil. Isso. Então, muitas empresas elas adotaram algumas medidas que foram sancionadas pela medida provisória, né, foram aprovadas pelo governo, e uma delas que já acontece, já estava permitido, né, na questão da mudança trabalhista que houve, que é o teletrabalho, né, que é aquele trabalho home office. Então essa portaria ela abrange esse serviço. Claro que os serviços mais necessários, como motorista, como um atendente de supermercado, eu não tenho como fazer isso. Então traz uma segurança para o empregador, né, que vai respaldar a saúde do trabalhador, e o trabalhador que vai poder estar respaldado, não precisar estar saindo e vindo para o trabalho e estar conciliando o trabalho com as suas atividades. Nesses casos aí, as empresas podem estar dando as férias, antecipando. Quando se tratava, antes da medida provisória, existia um prazo para te dar as férias coletivas, dar esse aviso. Com a medida provisória, ela facilitou. Então, o período, qual é o período para dar o aviso? 48 horas. Como é que funciona essas férias coletivas ou as férias individuais? Se a empresa ela quiser dar as férias individuais para o funcionário, ela tem que dar com mínimo de 48 horas de aviso. Ela poderá, se ela não tiver, mas eu não tenho como dar as férias porque eu não tenho 1/3 constitucional para pagar agora. A medida também prevê essa situação. De que forma? Ela transfere para a empresa pagar até o 13º deste ano de 2020 para esse funcionário. Ou seja, ela dá uma prorrogação de ser pago esse direito. Nas férias coletivas, a mesma situação. Outra situação que é prevista nessa medida provisória é que deve-se priorizar o grupo de risco, ou seja, os empregados que se enquadram no grupo de risco devem ser priorizados por meio dessa medida para antecipação de férias, para que eles realmente fiquem em casa. Vale ressaltar, né, Adriane, que com relação a isso, os empregadores eles não são obrigados, né, a dar as férias para aqueles empregados que são do grupo de risco. Eles são prioridades. Então, eu acho que priorizar, né? Eles podem ser priorizados, mas quem vai determinar isso realmente é o empregador. Essa férias, né, como ela acabou de dizer, tanto 1/3 dela, você vai ter um período a mais para o empregador se programar para pagar para esse funcionário, até como o próprio pagamento dela. Então, o pagamento dessas férias, digamos que hoje, né, eu mando o meu empregado para fora, para férias, né? Ele vai para férias, ele vai gozar férias, mas eu
o governo me deu essa oportunidade agora, perante essa medida, de pagar essa férias para o empregado até o 5º dia útil subsequente à saída dele. Então, no caso... deu até essa prorrogação, porque sem a calamidade, sem a medida, tinha que antecipar. 2 dias antes para pagamento do empregado. E agora, o que na verdade é 2 dias antes, que seria o 48 horas, é somente a notificação. Isso. E aí ele vai receber essas férias junto com o salário dele no 5º dia subsequente ao mês que ele está saindo, tá? Exatamente. Outro ponto que é abordado na medida é o banco de horas. Na verdade, esse banco de horas assim foi uma coisa muito interessante, né? A gente já vinha estudando uma possibilidade, ainda não sabia como fazer, e a medida ela trouxe um ponto que eu penso que vai ser muito estratégico para os empresários. Até os próprios nossos clientes já estavam, né, cogitando uma possibilidade, e isso veio como... Exatamente, já estávamos orientando que talvez a melhor forma fosse um banco de horas. Então, o que a medida prevê? Ela prevê que esse banco de horas, ao invés de ser um banco de horas em que o empregado tem as horas dentro da empresa, né, dentro da casa, para ser compensada mais na frente, o banco de horas ficou do lado do empregador. Então, hoje eu tenho um empregador que pode pegar o funcionário, né, que é muitas atividades hoje na nossa região já pararam. Atividades de lanchonete, bares, shopping centers. Então, essas atividades elas já estão paralisadas por tempo indeterminado. Então, eu posso usufruir do banco de horas nesse sentido. Eu vou pegar o meu empregado que saiu, que eu dispensei por conta das mudanças que houveram. Eu vou mandar ele para casa e eu vou compensar aquelas horas que o funcionário vai me dever. No caso, eu vou ter um banco de horas a meu favor como empregador. Se eu tenho 8 horas de trabalho para o empregado, eu vou ter 8 horas de crédito no meu banco de horas de empresa. Então, quando tudo isso passar, eu tenho 18 meses para estar compensando essas horas. Então, o empregado, ele não vai perder, porque ele vai estar com o trabalho dele garantido. Exatamente. Ele vai receber o salário, que é o importante nessa situação que a gente está vivendo. E ele vai ficar em casa protegido. E ele vai ficar protegido. Então, assim, o banco de horas, para muitos clientes, é uma boa opção, é uma ótima opção. É uma solução. E outra coisa, para o empregado, ele não vai ficar preocupado de dizer assim, mas quando eu voltar eu vou ter que trabalhar muito. Não, vai ficar limitado a 2 horas. Claro, 2 horas extras que a CLT já prevê, vai ficar limitado, por isso o prazo de 18 meses para compensar. E outra, você também tem dos pontos, né, que acho que seria um ponto bem seguida, seria a compensação dos feriados. Então, o que a gente pode trabalhar em cima disso já como banco de horas? A medida, ela te deu que tu pode antecipar esse feriado. Então, na nossa região, nós temos muitos feriados. Nós temos 8 de dezembro, padroeira. Nós temos adesão do Pará em agosto. Lembrando que os feriados religiosos têm que ter um prévio acordo com o funcionário. Diretamente com o empregado. Com o empregado, que ele vai estar concordando em antecipar os feriados religiosos. Isso. Somente com os religiosos que tem esse cuidado maior dessa antecipação. A legislação, ela diz que tanto os feriados nacionais, municipais, estaduais, pode haver essa antecipação. Então, seria uma boa para o empregador, né, se garantir com relação a isso também e mandar esse empregado para casa caso haja necessidade. E principalmente tanto para o empregador quanto para o empregado, para ambos preservarem a sua saúde, claro, que é o mais importante para que não haja maior disseminação do vírus. Tem também a questão que é o que mais está causando dúvidas aos empresários, com relação à suspensão do contrato de trabalho. Por quê? Porque surgiu a ideia de que haveria a suspensão do contrato de trabalho, consequentemente a suspensão do salário também. E seria feito o pagamento de um valor, mas não seria salário, já que o contrato estaria suspenso, que esse valor seria acordado entre ambas as partes. Como é que funciona isso? Seria o redirecionamento desse funcionário para a qualificação. É dessa forma que vai suspender o contrato de trabalho. Então, a medida provisória, ela prevê a possibilidade, sim, de suspensão do contrato de trabalho, a suspensão do salário e o pagamento de alguma gratificação nesse período da suspensão, que seria correspondente ao valor que tanto o empregado quanto o empregador iriam acordar para ser feito o pagamento. Então, como é que funciona essa situação?
as dúvidas, né, correntes com relação a isso. Logo quando se falou em medida, vamos suspender o contrato, como que vai funcionar? Então as dúvidas dos empresários hoje foram muito sobre esse assunto. Quando a medida ela fala em suspensão do contrato, ela é muito específica, que ela diz assim, ela diz que vai redirecionar o empregado para que ele possa ser qualificado. Exatamente. Então, a medida, ela te dá a opção para que a suspensão do contrato haja, para que naquele momento não houvesse muita demanda de demissões, e ele te diz que você vai qualificar aquele empregado. Então, o que o empregador vai fazer? Ele vai providenciar cursos online, cursos não presenciais para aquele empregado, para que ele possa qualificá-lo, e ele pode suspender isso por 4 meses. Então, é aí que o X da questão. Nesse período em que ele vai ficar ausente do trabalho, o empregador ele vai poder direcionar um valor X, né? A medida ela diz que ele vai poder entrar em negociação com esse empregado. Então, quer dizer... A medida ela chama de uma ajuda compensatória. Sem formar uma natureza salarial. Nesse então, período, o empregador ele tá em dúvida, eu vou ter que pagar um salário mínimo, eu vou ter que pagar meio salário mínimo, eu vou ter que pagar um valor X. A medida ela não especifica isso. Ela diz que você vai entrar em acordo com o empregador, e esse acordo você vai pagar um valor, uma ajuda compensatória, que é como ela chama, isso, sem natureza salarial. Ou seja, não vai ter encargos sociais nesse período da suspensão, não vai ter FGTS, nem INSS, nada, nenhum encargo social sobre esses valores, não, né? Vai ter, porque não vai ser natureza salarial, vai ser uma ajuda compensatória nesse período. É importante ressaltar que essa suspensão do contrato de trabalho que consta na medida provisória é uma situação bem polêmica, por conta que gera várias dúvidas. Os empresários eles estão em dúvida porque lá só fala de penalidade contra o empregador. Mas se o funcionário, por exemplo, descumprir, não fizer o acordo, for matriculado no curso, mas não concluir o curso, der causa a não fazer o curso, por exemplo, a medida provisória não prevê nada a respeito disso. Então a gente percebe que existem algumas lacunas, né, que deixam a desejar. Na verdade, só causa penalização para o empregador, né? E o empregado pode muito bem ser matriculado e não fazer o curso e não se qualificar. E aí né? Como fica a situação do empregador nessa situação? Como ele vai se prevenir? Porque para descaracterizar a suspensão do contrato de trabalho é prevista somente hipóteses a favor contra o empregador. Mas não tem a hipótese de, por exemplo, o empregado não fizer o curso, ou se ele ficar impossibilitado de fazer o curso, como vai ser analisado essa suspensão? E numa possível até o critério, né, avaliativo, porque assim, muitas pessoas hoje não têm acesso à internet, não têm acesso a um computador, e como fariam esse curso, né, online? E outra situação, se o contrato de trabalho vai estar suspenso, o empregador vai estar impedido de fiscalizar se o empregado está fazendo o curso ou não. Então, como ele vai ter esse controle? Inclusive, por conta dessas lacunas e de ter várias reclamações, o Congresso também já havia se pronunciado por alguns membros que seriam contra esse artigo 18 que fala da suspensão. O presidente Bolsonaro revogou esse artigo da medida. Então, a medida provisória 927 ela já vai seguir sem o artigo 18 que fala da suspensão do contrato de trabalho. Outro ponto muito importante é o deferimento do recolhimento do FGTS. Foi prorrogado esse recolhimento dos meses de março, abril e maio. Então, isso é uma vantagem muito grande para o empregador, já que devido a essa calamidade, e se ele não, claro que se ele tiver o dinheiro para pagar normalmente, ele vai recolher normalmente, mas se ele não dispor do dinheiro do FGTS nesses 3 meses, ele vai ter que informar, claro, o seu RH para que esse pagamento seja feito posteriormente. Que data vai ser mais ou menos, Desirê? O FGTS desses 3 meses seguintes, agora março, abril e maio, eles vão ser postergados para começar a pagar
né, a partir do dia 7 de julho, né, o 7º dia do mês de julho. Então a gente vai ter aí um empregador que vai poder suspender o pagamento provisório desses 3 meses de FGTS e começar a pagá-los em até 6 vezes. Então o governo facilitou que eu posso parcelar esse FGTS de março, abril e maio, começando a pagar ele a partir do 7º dia do mês de julho, que a gente vamos hipoteticamente chamar do dia 7 de julho, e parcelado de 6 vezes. Então, se empregador, eu tenho condições hoje de pagar esse FGTS, não tem problema. Ele vai ser encaminhado para sua empresa, você vai efetuar o pagamento normalmente. Empregador não teve capacidade, não teve condições de efetuar o pagamento corretamente no prazo, ele não vai sofrer nenhuma penalidade, juros, encargos e multas serão suspensos e ele vai começar a pagar isso a partir do 7º dia útil, né, de julho. Lá depois de já ter passado toda essa situação, a gente espera que tudo resolvido para que ele possa começar a pagar. Uma questão importante é que as transmissões elas deverão ser feitas até o dia 20 de junho. Caso eu não faça as transmissões desses FGTS que ficaram para trás, automaticamente o governo vai cobrar todos os encargos legais sobre esses FGTS. Então, o interessante é que o departamento pessoal, as pessoas, o contador, as pessoas que são encarregadas por esses serviços tenham um controle também dessa situação. Então é importante que o empregador cobre do seu setor responsável para que não extrapole essa data. É realmente um assunto muito importante que gera muitas dúvidas. E por isso, se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, você pode deixar seus comentários aqui ou entrar em contato conosco através desse telefone que passa na sua tela. Obrigado e até a próxima.